Estejam todos confortáveis, a salinha onde nós fizemos as nossas apresentações era um bocadinho mais ampla, desde já as minhas desculpas aqui pelas cartolinas improvisadas. De qualquer das formas, não menosprezemos o potencial de uma folha branca, porque, acreditem, muitos best-sellers começaram exatamente por aí, por uma folha branca, que nós vamos ter de preencher. Ora, vamos preencher como? Se calhar começando do início. A formação, o formador, a função do formador. O que é que os formandos querem do formador, afinal, não é? O que é que os formandos esperam? Nós queremos ser formadores? Vamos ser formadores? Eu gostaria de continuar a ser formadora, se me deixassem. E, portanto, se calhar vale a pena pensar exatamente nisto. O que é que os formandos esperam de um formador? No caso de uma formadora, esperarão o quê? Seja alta, loura, 1,80 m, olhos azuis. Ui, que grande azar que esta gente tinha tido hoje aqui. Espero que não seja isso que vocês estejam à espera. Mas alguma coisa será, porque estão a investir o vosso tempo, o vosso dinheiro e ainda que não estariam sempre a investir em expectativa. Portanto, vamos lá pensar um pouquinho nisto, se faz favor. O que é que espera o formando do formador? Ideias. Alguém com conhecimento? Alguém com conhecimento, não é? No mínimo, alguém que saiba aquilo que está a dizer, porque senão deveria estar em casa a cozer meias, que é uma prática que já terminou e é uma pena, porque seria uma ótima atividade para aqueles formadores que querem formar em qualquer coisa, mas não detêm conhecimento nessa coisa, certo? Bom, fora de brincadeiras, conhecimento sem dúvida, vamos falar muito nisso. Não vamos aqui pôr em causa qual é o conhecimento que cada um de vós detém das vossas áreas específicas. Vamos trabalhar na maneira de melhor se transmitir exatamente este conhecimento. Muito bem, mas porquê que os formandos estão à espera de conhecimento? Parece óbvia esta pergunta, não é? Se calhar não será assim tanto. Porquê que o formador tem que ter este conhecimento? Para dar qualquer coisa aos formandos. O quê? Por exemplo, para lhes dar o quê? Para lhes dar conhecimento, não é? Não. Para lhes dar o quê? Algo que tenha algum interesse, algo interessante? Muito bem. Algo interessante. Interessante resposta aqui a do Rui. Interessante resposta porque aquilo que é interessante ou que pode ser interessante para um formando pode não ser para outro. E o formador está diante de um grupo, não é? Que é constituído por muitas pessoas individuais. Verdade lá para a Alice, porém, uma verdade a não esquecer. Cada pessoa é uma pessoa dentro da nossa sala e temos que chegar a todas. Vamos ver como. Eu convidava-vos a acompanhar-nos aqui, a acompanhar num desenhozinho, um triângulo, nem sequer é um desenho muito complicado. E convidava-vos também a pensar se não poderíamos eventualmente resumir mais ou menos as coisas desta maneira. Os nossos formandos, por um lado, vêm à procura de qualquer coisa de novo, certo? No mínimo, algo que nunca tenham ouvido. Senão, o que é que eu vou fazer naquela formação? Vou ouvir aquilo que eu já sei. Chego a casa e perguntam-me então como é que correu a formação. E eu digo, foi tudo muito alegre, muito giro, gosto muito das pessoas, mas na verdade não se aprende nada de novo. Significará que a formação não foi assim tão efetiva quanto isso. Algo de novo, à partida. Já agora, se não for pedir muito, que nós a possamos trazer de lá qualquer coisa que nos seja útil. Não acham isso? Porque reparem, se nós fôssemos todos criancinhas, num workshop para miúdos, e se alguém nos trouxesse realmente algo de novo, muito agitado, era tudo novidade, era tudo muito giro. Mas na verdade não seria muito útil, digamos assim, para o futuro. Se calhar nós não nos importávamos com isso. Não estou a imaginar uma criança de 2 anos a pensar assim, este jogo é muito engraçado, mas em que é que irá contribuir para a minha entrada no mercado de trabalho? Para eu chegar na minha carreira profissional daqui a uns anos? Provavelmente não se perguntam isso, não é? Porque é o sentido lúdico. É das primeiras vias de aprendizagem da criança. Nós não somos propriamente crianças, ou já não somos só e apenas crianças. Que nos conservemos um pouco criança, que mal não faz a ninguém. De qualquer das formas, nós estamos sempre à espera de, se eu paguei, com dinheiro ou com tempo ou com expectativa, eu quero qualquer coisa que me venha a ser útil. Concordam com isso? Faz sentido? Se não fizer, vocês digam, não é? E também, se não for pedir muito, que eu consiga, enquanto formando, obter essa tal coisa nova e útil, mas de uma forma agradável, porque senão eu vou fazer um grande sacrifício. E todos nós, se calhar, teremos a experiência, mais que não seja quando andamos na escola, de ter de aprender qualquer coisa que não nos estava a ser nada agradável. Se calhar tínhamos outras motivações que nos faziam estar atentos. É que, passados os tempos, vinha de lá uma frequência, não é? Ou um exame, nós tínhamos que o fazer. Tínhamos de ter boa nota e, portanto, ai Jesus, claro que nós dávamos o máximo de atenção e íamos para casa estudar. Mas se assim não fosse, não é? Se o formador tivesse que nos captar realmente por si só, tivesse que transformar as coisas em algo interessantes, como dizia o Rui, será que uma coisa que seja nova, ao mesmo tempo útil, e que seja passada de uma forma agradável,
desculpem lá aqui, este cantinho foi-se. Será que nós podemos considerar esta trilogia, este triângulo, como o formador realmente a passar conteúdos interessantes? Seria interessante. Mas interessante, se calhar, também é esta pergunta. O que é o mais difícil para o formador? É passar conteúdos novos? Conteúdos úteis? Ou de forma agradável? Bom, não há verdades universais nesse aspecto. Algo de novo, o formador pode tentar passar se fizer um bom trabalhinho de casa, não é? Portanto, o que é que aqueles formandos sabem e o que é que eu lhes posso dar ainda? Então, e se eu for fazer uma formação em reciclagem? Em que as abordagens que eu vou ter, ou a temática em que eu me vou lançar, não é de todo nova. Como é que eu faço? Ora, por isso mesmo, exatamente por isso, e principalmente por isso, pelo facto dos temas não serem novos, eu vou ter de arranjar uma forma renovada de os transmitir, certo? Para não papaguear as mesmas coisas, porque senão torna tudo desinteressante. Bom, é um desafio, mas talvez seja mais desafiante ainda o levar qualquer coisa de útil para as pessoas, não é? Porque como é que eu faço isto? Como é que eu torno as coisas úteis? Conhecendo o meu público-alvo e adaptando o mais que eu possa os conteúdos que eu trago para transmitir àquilo que é a realidade das pessoas. E uma vez mais, como é que eu posso fazer isso? Através de exemplos práticos. Tudo com muita aplicabilidade, com situações reais ou simuladas, mas muito próximo daquilo que os meus formandos vão precisar de mais tarde, ao vivo e a cores no seu terreno, longe de mim, longe da vista, não longe do coração, que eles irão precisar de mim e eu de aplicar. Portanto, eu em sala tenho que escolher muito bem estes exemplos, as estratégias, as metodologias, os jogos que eu trago, ou não, as conversas que temos, as perguntas que fazemos, os desafios que lançamos. Estão já a ver que por si é um desafio muito grande transformar as coisas em úteis. Mas eu diria que fazer com que isto tudo seja agradável para toda a gente em sala, se calhar é das coisas mais complicadas. Porque nós não conseguimos agradar a gregos e troianos, o próprio formador tem o seu estilo, o seu estilo comunicacional, que toca mais nos formandos do que noutros, as micro-relações que existem dentro de sala, e convém que sejam, no mínimo, equitativas e igualitárias, já iremos falar sobre isso. Essas micro-relações que existem vão, de facto, afetar todo este processo. E vai haver formandos que gostam mais do formador que tem, outros que gostam menos, é natural. Vamos tentar potenciar isto ao máximo, ou perceber isto ao máximo, e tentar ser agradável mais vezes. Mais agradável e mais vezes, ok? Bom, isto para dizer o que é, para lembrar o quê? A importância da motivação. Sempre e constantemente o formador a tentar motivar a sua plateia. E a plateia nunca está igualmente motivada. Tem picos, certo? Tem picos. Vamos imaginar aqui uma coisa. Hoje é o dia de eu vos dizer que dar formação é muito fácil, ok? Simples, simples, simples. Amanhã, se calhar, eu venho aqui dizer, atenção, que dar formação é realmente muito difícil. E as duas coisas serão verdade, porque eu não minto a ninguém dentro de sala. Vamos lá ver. Imaginem que vamos começar uma sessão de formação. Coisa tão complicada, é? Não, não é. Dar formação é muito simples. É assim, o formador chega à sala, diz aquilo que vai dizer, depois diz o que tem para dizer e no fim diz o que disse. Simples. Sabemos isso desde a escola primária, introdução, desenvolvimento e conclusão. É ou não é? Apresentamos o que vamos dizer, depois dizemos e depois fazemos um resumé. Ora bem, é tão simples, mas como é que nós conseguimos fazer isto de forma a motivar as pessoas? Temos que, a cada uma das etapas, entrei, falei e disse, estou-me a ir embora, tentar que isto seja boom, explosivo, up, passo o estrangeirismo, vocês estão a perceber o que eu quero dizer. Agora, como é que eu faço para iniciar uma sessão de uma forma interessante, eu gostei desta palavra, interessante, como é que eu faço para a formação se manter interessante e como é que eu faço para ter um fecho realmente, não é, memorável? Eu consigo, a todo momento, estar na pica da onda, no topo? Não consigo. Então o que é que eu faço? Entro em boom, saio em boom, mas durante este tempo todo que eu estive em sala a falar, não faço nada de jeito, estou assim mais sossegadinha, deixo toda a gente a dormir, se calhar não posso fazer isto, porque a fase de introdução é curta, a conclusão curta é, aqui é que está o desenvolvimento e o processo todo pedagógico, portanto eu tenho que manter este nível, mas ninguém consegue aguentar sistematicamente um nível de motivação a 140%, certo? Desmaiávamos todos por aqui de exaustão. Então, como diabo é que eu vou fazer uma coisa destas? Eu formadorzinho, não é? Eu sou só uma pessoa em frente a tantas. Bom, se calhar, estilo eletrocardiograma. Ou seja, ao longo da sessão, e sempre que eu entro em boom e saio em boom, mas ao longo
formação, eu tenho que conseguir arranjar forma de ir levantando as motivações, desafiando, depois fazendo com que as pessoas reflitam, depois mudando um bocadinho de estratégia. Não estou aqui a dizer, ou a fazer a apologia de que devemos utilizar muitos métodos e técnicas e que a variedade é que é boa. Não, a variedade também cansa, tudo cansa. Às vezes parece que o formador nasceu para cansar as pessoas. Palavra de honra. Mas assim é, também é tarefa do formador a todo momento e todos os dias lidar contra essa sua profecia, ok? Portanto, vamos surpreender com o quê? Com coisas interessantes. Para quem? Para todo e qualquer um. Agora aqui para o Rui, isto que eu estou a dizer pode ser menos interessante do que é ali para a Sara, por exemplo, mas eu apanhei a Sara. Não posso deixar cair o Rui, eu vou ter ao Rui também, ok? São os meus formandos. Ok, temos aqui um triângulo e, para vos mostrar que até sei fazer assim umas figuras geométricas básicas daquelas da escola primária, permitam que eu faça aqui um círculozinho. E um círculozinho para lembrar o quê? Para lembrar, fazendo de conta que isto é uma daquelas bombas, como havia na banda desenhada, com o rastilho e tudo, fazendo lembrar que, por vezes, nós fazemos, nós formadores, explodir o tempo. Damos um tempo para trabalhar e nós damos cabo desse tempo e não o aproveitamos. Sabem aquele tipo de formador, ou orador, ou professor que, por vontade dele, ficaria na sala de eterno, a falar, já o público tinha ido embora e ele continuava ali a dizer coisas, não é? Estão a ver o género? Por vezes isto acontece. Vamos falar de gestão do tempo. Mais tarde havemos de partilhar aqui formas de a fazer convenientemente. Hoje eu partilho aqui o risco de nós não gerirmos o tempo. Quando nos dão um tempo para trabalhar e nós não conseguimos, dentro desse tempo, passar os conteúdos aos nossos formandos, e o dia acaba-se, e se calhar no dia seguinte nós não estamos com eles, o que acontece aqui é que o formador roubou os seus formandos, certo? Que pagaram para ouvir determinados assuntos por um programa que nós não cumprimos. E isto acontece, ou pode acontecer, a toda a gente. Mas querem que eu vos diga, se calhar o maior risco está em formadores que, por um lado, dominam imenso o assunto. Epá, eles dominam tanto, que uma coisa leva à outra e lhes faz lembrar outra e outra. Olha, imaginem que nós estávamos a beber um chá com o Armando Saraiva, o historiador, não é? O que já seria estranho que o senhor faleceu. Bom, mas de qualquer das formas, estávamos a conversar sobre... Olha, a falar abobrinha, como dizem os brasileiros, não é? Conversa ao disparate. E certamente que qualquer palavra que nós lhe disséssemos o faria lembrar de uma história qualquer. Sei lá, coroa, batalha, montanha, cidade, império, qualquer palavra, não é? Porque estávamos na presença de alguém que desafia as leis da neurologia, de que as pessoas com uma certa idade acabam por ter menos capacidade para pensar, não é? Tem aquela arborização mental, aquelas ligações sinápticas estariam tão fortes todos os dias a falar sobre história que certamente, de uma forma muito rápida, iriam parar de uma história à outra e dificilmente nós o conseguiríamos calar. Bem, temos presumir que quiséssemos, provavelmente não, porque se trata de uma pessoa bastante interessante. De qualquer das formas, qual é que era o problema deste senhor em termos de gestão do tempo? Era o domínio. Ele sabia muito. Porque não tínhamos dúvidas nenhumas que um formador que sabe muito pouco da poda, passa a expressão, se calhar é o primeiro a sair de sala. Quer dizer, já não digo sair antes dos formandos, mas o mais depressa possível ele sai. Com certeza, acabou-se o que dizer, não é? Ele se calhar já entra em sala, preocupado, como é que eu vou ocupar aquele tempo de formação com o tão pouco que eu sei? Portanto, se calhar a primeira dar à sala. Outro dos problemas que nós temos aqui na gestão de tempo é quando o formador gosta muito do que faz, gosta muito de partilhar, gosta muito de dizer, gosta muito de contar, gosta muito de falar, gosta muito de se ouvir. Bom, obviamente que um formador que não gosta, até pode dominar muito o tema, mas não gosta de estar em público, sente-se um bocadinho envergonhado, sente-se desconfortável, ele também está desejoso que aquele momento acabe, que o dia acabe, que a sessão, a jornada, as 2 horas de formação, seja o que for, não é? E provavelmente não se vai atrasar e naquele momento lá está ele. Então, e agora e os outros? Os que dominam e os que gostam são um caso sério. É quase caso para se perguntar: existirá alguma coisa pior do que um formador que domine realmente o assunto e que goste muito do assunto? Conseguem imaginar uma coisa pior do que esta? Bom, é claro que eu estou a brincar, não é? Há muitas coisas piores do que estas. Há um formador que não domina, e há pouco diziam, o conhecimento. Claro que sim, o conhecimento é o mais importante. Os que não dominam devem ficar em casa a cozer meias. Bom, o formador que não gosta, de o ser,
poderá ser eventualmente um bom formador. Eu não vou dizer que não, eu sou tudo menos fundamentalista, mas tem a tarefa muito dificultada. E é uma tarefa que o fará sofrer certamente, porque já assim, um formador que está a trabalhar de forma apaixonada, já assim chega ao final de uma sessão e está completamente roto, como dizem por aí, não é? Eu diria que termino as minhas formações disléxica, amnésica e paralítica. Portanto, toda a energia foi posta em sala. Cansa, mas sabe bem. Imaginem o que é cansar e não saber bem. Bom, mas isto serve para quê? Não é para vos roubar o tempo, porque eu também tenho a obrigação de gerir o vosso tempo. É para lembrar que são exatamente os formadores que dominam o assunto e que gostam do que fazem. Ou seja, vocês estão aí sentados, nós dentro desta sala, é que corremos este sério risco. Isto é uma grande ironia. Temos aqui mais qualquer coisa para lutar contra, não é? Ao serviço de uma boa formação. Temos de ter cuidado com isso. E é por isso que vamos falar muito de gestão de tempo. Só mais um quadradinho pequenino para vocês. Ou só mais uma figura, que é um quadradinho. Este quadradinho é só para lembrar uma coisa. Já lá vai o tempo em que o professor, o formador, o orador, o especialista, o whatever, morava dentro de um castelinho. Sabiam? Morava dentro de um castelinho? Não? E tinha de transmitir a sua sapiência à plebe lá da aldeia. É verdade. E portanto ele morava aqui, os outros eram os outros, e viviam como que um fosso, com crocodilos ou não, a história é minha, mas também é vossa, ali no meio. Bom, hoje em dia, o mais depressa possível e da melhor forma possível, o formador tem que lançar a ponte. Tem que lançar a ponte e misturar esta gente, não é? Fazer aqui uma espécie de uma rave, não é? Com todo o respeito e com toda a ordem, para que isto não seja caótico, mas estabelecer de imediato uma boa relação pedagógica, ok? Tudo se joga na relação pedagógica e é assim que nós conseguimos perceber se os nossos formandos estão atentos, estão a perceber, estão a gostar, se está a ser interessante, se está a ser claro, se o nosso conhecimento basta, etc. Agora, muitos formadores têm medo desta relação pedagógica, já para não dizer que muitas pessoas têm medo da relação. Mas os formadores têm medo porque não querem perder o controle, ok? E pensam assim, bom, se calhar é melhor eu levar um plano muito certinho, eu começo a falar aqui e termino acolá, já agora digo que se alguém tiver dúvidas ficam para o fim e ninguém me interrompe. Ora bem, será que esta é a forma certa? Será que se consegue ser um bom formador assim? E estou a falar de bons formadores, quando nós aqui dentro vamos transformar-nos em formadores de excelência, que é bem acima disto. Bom, se calhar não é. Então os nossos formandos querem falar connosco, têm dúvidas a colocar. Fica para o fim. Para o fim é sempre tarde demais. A vida acontece durante. Não podemos chutar tudo para o futuro, para um futuro que por vezes nem vai acontecer, porque no fim do quê? No fim da sessão, no fim já é tarde, as pessoas querem sair, têm gente à espera delas, já se esqueceram da questão que iam colocar. A questão era tão pertinente que, por não ter sido respondida, não conseguiram acompanhar o resto da matéria, passa a expressão dos conteúdos, como se vai dizer-se, não é? No fim é tarde demais. E, portanto, nós temos que estar numa relação aberta com os nossos formandos. Ter um plano, sim senhor, que nos vai ajudar a gerir o tempo, que nos vai ajudar a selecionar os conteúdos que vão ser novos e úteis e as estratégias que vão ser agradáveis, mas ter um plano poroso, ok? E que nos deixe disponível para falar com as pessoas, para ouvir as pessoas a todo momento, certo? Não ter medo dessa relação. Porquê que os formadores têm medo? Se me interrompem, eu depois posso não me lembrar onde é que ia. Se me fazem uma questão difícil. Ora, se fazem uma questão difícil, é natural, não é? Os formadores estão à frente dos formandos para que os formandos possam colocar exatamente as questões que têm para colocar, não é? E se realmente os formadores estiverem bem dotados de conhecimento, o que é que lhes fica a faltar? Ora bem, se calhar o formador tem que mostrar, permitam-me aqui, 3 Cs. Conhecimento por um lado, credibilidade, ok? Atenção à humildade intelectual. Eu não venho para aqui inventar coisas, porque uma vez que as invente, a minha credibilidade é posta em causa. E competência. Competência na transmissão dos conhecimentos. Tudo isto é que vai fazer com que o formador seja um profissional carismático. Ora, se eu sei pouco, como há pouco já falámos, não é? Se eu sou pouco competente a passar a informação porque tenho medo de me relacionar com as pessoas. E, portanto, alguém tem dúvidas, mas eu nem chego a saber que as têm, ou as pessoas têm e eu não chego a responder. E se eu não sou credível naquilo que passo, o carisma fica perdido pelo caminho, certo? Como é que eu me vou relacionar com as pessoas? Ora, excelente pergunta, porque esta ação em concreto vai andar ao redor de como relacionar-me, como motivar. Como motivar, como relacionar. Deixem-me só deixar aqui um cheirinho. Equidade é uma palavra que nós devemos levar para casa hoje e pensar sobre ela. O formador tem um grupo à sua frente e tem que ser, ao máximo, equitativo. Em quê? Nas
debates que dá, nas questões que lança, na atenção que presta às pessoas, nós vamos começar por uma coisa que tem mais a ver com este medo que os formadores têm de estar na relação, que é o olhar para as pessoas, o confrontar as pessoas. Com o olhar, claro, não é um confronto bélico, o estar exposto demasiado aqui ao olhar das pessoas. E há tantos erros que começam logo por aí, porque o formador não olha para as pessoas. Para quê? São só formandos, não é? O que é que o formador precisa de olhar? Para os formandos. Outras vezes olha, mas olha mal. Porque olha só para um, por exemplo. Não é? É tão grave eu estar sempre a olhar para o chão, ou para a parede, ou para o teto, como se eu estivesse sempre a olhar para um formando. Coitado do formando, não é? Chega à casa, então como é que correu a formação? Tive lá um formador ou uma formadora que não parava a olhar para mim. Era tudo eu. Ouvia-se um ruído em sala e olhava para mim. Era tudo eu. Não é? Também não é bom perguntar-se a um formando como é que correu e ele dizer, olha, sei lá, eu estar lá ou não estar era igual. Tenho a impressão que o formador nem pôs os olhos em cima de mim. E essas coisas acontecem mais do que se possa pensar. Fica já aqui prometido, quando nós fizermos as nossas simulações, se não houver um de vós que mostre que isto acontece, eu pago o almoço esta gente toda. Verdade? Acontece porquê? Porque pode levar a que o formador esteja com o olhar colado só a um formando ou a um grupo determinado de formandos. Mas vamos imaginar aqui um formando ou uma formanda, tanto faz. O que é que pode levar a isto? Tanta coisa. Já pensaram nisto? Tantas causas. Olha, o posicionamento onde eu estou. Vamos imaginar que eu tenho que estar aqui neste cantinho, não posso ir daqui, porque tenho aqui uma quantidade de coisas do computador, isto e aquilo, e portanto, por condicionalismos da própria sala, eu tenho que me arrumar aqui neste ponto. Assim, mais ou menos. Desgalhar. Dar-me muito mais jeito a olhar para aquela zona do que cobrir com a minha atenção ocular aqui esta ala, certo? Ora bem, sabendo isto, eu tenho que tentar contrariar. E, às vezes que eu possa, exatamente virar-me aqui para este lado e dar esta atenção. Ou posicionar-me de uma forma possível, se ela for, que me permita ver toda a gente. Ou então ir lá por compensação. Há muito tempo que eu não estou aqui deste lado, deixa-me ir para este lado. É por isso que nós circulamos. Não quer ninguém aqui a pensar, porque ouviram dizer lá fora que não tem que andar dentro de sala só porque tem que andar dentro de sala, não é? Bom, acontece também olharmos mais para uma pessoa ou para outra porque essa pessoa nos está a dar atenção. Aquela pessoa está-nos a dar atenção e nós olhamos mais para ela. Faz-nos sinais de sentimento, nós falamos e a pessoa faz assim. E nós sentimos-nos bem, não é? Olha, alguém, pelo menos alguém está a dar atenção e a gostar do que eu estou a dizer e a validar o que eu estou a dizer. E então tendemos a olhar mais para aquela pessoa. Certo? Errado. Aquela pessoa já está a entender, já está a perceber, já está interessada, não é? Está atenta. Temos que ir aos outros. O nosso problema neste momento são os outros. Porquê é que os outros não estão assim? O nosso objetivo é que todos estejam. Bem, não é que todos estejam sempre a fazer assim, ok? Mas que todos estejam interessados. E nós tentamos sempre viver isso ao máximo possível. Por vezes é porque o tal indivíduo que aparentemente tem mais estatuto ou mais conhecimento do que nós em determinada área, ou mais idade, que às vezes nos faz pensar que exatamente tem mais conhecimento e mais experiência, ou é um indivíduo que aparenta ter mais dificuldade de entender, nós estamos muito mais colados com o olhar. Obviamente que se ele tem mais dificuldade, nós vamos ter de atuar de uma forma diferente e com alguma atenção para conseguir nivelá-lo. Mas isto não quer dizer que estejamos em cima dele a todo momento, não é? Alegando ou abandono o resto das pessoas. Portanto, é cuidado no olhar. Só no olhar já é tão difícil. Quanto mais nós darmos a mesma atenção, o mesmo reconhecimento, o mesmo elogio, equilibrado, não tem que ser à grama numa balança, mas equitativo, não é? Temos que olhar para as pessoas. Porque é olhando para elas que nós percebemos exatamente, ou que nós temos exatamente o feedback que nós pretendemos. Não é um exatamente científico, obviamente nós não estamos na cabeça dos nossos formandos, não podemos saber o que é que lhes vai na alma, mas podemos obter muita informação. Mas porque é que nós não fazemos isso? Porque é que nós não olhamos a todo momento para os nossos formandos? Isto leva-nos tempo? Não. Isso não nos leva tempo. Agora, eu digo assim, temos que ser equitativos. Até no olhar, vejam bem esta chata, até no olhar. Isto significará o quê? Que nós nunca podemos individualizar com alguém? Se eu tenho que dar sempre o mesmo a toda a gente? Não. Nem sequer assim é com pais que têm 2 ou 3 filhos. Esses têm a preocupação
de ser também equitativos e justos com os 3 filhos, mas não vão ao longo da vida dar exatamente tudo igual a cada um, certo? Indivíduo. O indivíduo é muito importante. E, portanto, vamos lá pensar nisto na individualização. Antes de mais, quero só que vocês retenham, pelo amor de Deus, olhar para os vossos formandos. São os vossos formandos. Mas não é olhar porque o formador disse. Olha, ele disse lá para a gente varrer a sala com o olhar, ou como vem em alguns manuais, exercer o olhar farol. Exercer o olhar farol, mas agora nós somos uns faroleiros, não é? Alguns formandos de vez em quando, ao início, claro, assim fazem. Entram em sala, olhem para toda a gente, como quem diz, bem, aquela maluca já não me vai chatear mais, agora posso parar de olhar, já varrei a sala. A sala não precisa ser varrida, a sala está varrida. A questão é, nós vamos aprender a olhar para os outros porque precisamos. Imaginem que vocês eram responsáveis por um grupo de crianças numa colónia de férias. Iam tudo para a praia. Iam tudo para a praia. Hoje está um belo dia, chove a potes, mas não faz mal. Íamos todos para a praia. Com 10 criancinhas à nossa responsabilidade. Portanto, temos ali a areia, temos o mar, elas podem se perder, elas podem se afogar, meu Deus, salve seja. Tudo pode acontecer. Vocês, por mais que tivessem a vossa própria vida a decorrer ao mesmo tempo, ou seja, podiam atender um telemóvel se calhar, podiam estar a pensar nas compras que iriam fazer, podiam estar a pensar nas próximas férias de verão, por muito que vos pudesse acontecer na vida, exteriormente e internamente, vocês alguma vez iam deixar de ter aquelas crianças debaixo do olho? Não, não iam. Iam estar sempre preocupadas com o bem-estar delas, com a segurança delas. Vocês iam sempre precisar de perceber se elas estavam bem. E é isso que vos vai acontecer quando vocês forem formadores realmente maduros. Aquele tipo de formador que já não está em sala a fazer um teatro, que é muito parecido em salas com o que é na rua, salvo algumas informalidades que se calhar que os amigos têm dentro de sala tenta evitar, ok? Esta é a primeira. Mas dizia eu que de vez em quando temos que individualizar. Ora, se ali, por exemplo, a Sara tem uma dúvida, não é? E que se me quer colocar, quem é que colocou essa dúvida? Foi o grupo inteiro? Não, foi a Sara. Até que ponto é que a questão da Sara realmente também não reflete a dúvida dos outros todos? Mas ela merece ser respondida individualmente. Mas e os outros? Merecem ser legados ao abandono? Não. Então vamos ver como é que nós podemos individualizar, mas ao mesmo tempo não perder o grupo. Sara coloca-me uma questão e eu... Sim, senhora Sara, até me posso aproximar dela, se for possível, se a sala permitir. Se não permitir, também não fiquem tristes. Há muita forma de nós nos individualizarmos ou de nos aproximarmos das pessoas sem sair do sítio. Eu, se estiver aqui com uma barreira, dizer, Sara, faz favor de dizer, só o facto de eu estar assim versada mostra a minha intencionalidade comunicativa. Ou seja, estou aqui a mostrar de uma forma, como é que eu ia dizer, quase que inconsciente, que eu só não estou ali ao pé da Sara, ou mais próxima, porque eu não posso, senão eu estaria, não posso fisicamente, mas estou lá emocionalmente. Ora bem, sim senhora Sara, diga, e a Sara diz-me qualquer coisa, eu, muito bem, e começo a responder. Vou começar a responder, estou a apontar para ela, estou a olhar para ela, eu estou com ela, mas eu já estou mais afastada da Sara para poder abarcar toda a gente na minha atenção, para poder conter todos os meus formandos no meu colo redentor, se assim quiserdes. De qualquer das formas, eu tenho que estar com os outros, mas a Sara tem que sentir que ainda há aqui um cordão umbilical, ainda estamos ligadas. Para quê que ela tem que sentir isso? Para sentir reconhecida na questão que colocou, para sentir que lhe dou a atenção que ela merece, para ficar motivada para mais tarde perguntar de novo. Olha, isto mal comparado, imaginem que eu era bailarina, que eu não sou e vocês vão perceber logo que eu não sou. Se alguém me pedisse para individualizar, eu faria qualquer coisa como isto. Ali está a Sara, vou individualizar com ela. Zoom in e depois zoom out. O que é isto do zoom out? É eu falar com o público, com o grupo, dizendo como vocês sabem, utilizando voz, olhando para todos e de vez em quando ir lá picar, ir lá olhar para a Sara como que diz, estás-me a acompanhar? E no fim, só no fim, eu coloco a seguinte questão à Sara. Respondi à sua pergunta ou qualquer outra parecida deste género. Ou seja, é a partir desse momento em que realmente a Sara se sente respondida que eu largo este condão umbilical. Muito mal comparado, imaginem que o formador é uma barcaça. Mesmo maluca que ela está hoje, é o que vocês estão a pensar, não é? Ainda bem, eu ouço os pensamentos. O formador é uma barcaça que navega no lindo mar da formação. Estão a ver a cena? Ainda bem. O facto de me colocarem uma questão que exige individualização faz com que eu, marinheira de água doce, lance aqui a âncora neste formando. Há pouco foi a Sara, por exemplo, ok? Mas isto não obsta a que a barcaça, mesmo ancorada, possa, ao sabor do vento e da maré, ir, ok, flutuando por todo
toda a gente, para não perder ninguém. Não vai muito longe, mas também o formador não quer ir mais longe naquele momento do que a sala onde está e os seus formandos. Assim que a Sara se sente respondida de facto, ok, eu levanto a âncora e vou por aí fora. Certo? Meus senhores, por hoje é tudo. Amanhã vamos falar de Presentations Zen. Apresentações Zen. Gar Reynolds é o autor. É uma coisa que eu gosto muito de partilhar convosco. Quem quiser ver em casa, que veja. Quem não quiser, não precisa. Ficamos no mistério. Obrigadíssima. Tenham um bom dia. Faz favor de serem felizes.